reclama que não tem diálogo. Né? É muito comum das irmãs reclamar que não tem diálogo. O marido não conversa, não tem diálogo, é muito, né, fechado, é muito... Irmãos, é verdade que tem homens, tem mulheres também, mas é mais comum, acho que, dos homens. É verdade que tem homens que são muito carrancudos, muito sérios, muito, né, que não são carinhosos, que são muito quietos, né, são muito reservados. É verdade que tem? É. Mas será que ele nasceu assim? Será que ele é assim mesmo? Ou a mulher que dá um empurrãozinho para ele ser assim? Né? Mas certa vez, você sabe que a mulher conversa mais que o homem, né? Isso é comprovado. E uma certa vez, uma pessoa chegou o pastor e falou assim: pastor, faz 15 dias que eu não converso com a minha esposa. A situação lá em casa está difícil. Ele falou: irmão, mas o irmão é crente há bastante tempo, o irmão conhece a palavra. Irmão, nessas situações é simples. É perdão e pronto, tem que perdoar um ao outro. Rapaz falou: não é porque tem perdão, não, a gente não está bravo um com o outro, não. Faz 15 dias que eu não converso com ela, porque eu estou esperando ela parar de falar. Ninguém riu. Ninguém riu. Não é possível. Estou esperando ela parar de falar. Então o que acontece? Tem homens também que são assim, mas eu acho que é mais comum da mulher. Entendeu? A mulher fala para as cabeças e não escuta o homem falar. Não escuta. Entendeu? Independente do que o homem falar, ela tem a opinião dela e a fala dela continua a mesma. Né? E o homem muitas vezes fala menos que ela e ele fica escutando. Mas aí a hora que ele começa a falar alguma coisa, ela corta a fala dele. Entendeu? E aí depois vem para o pastor e fala: pastor, lá em casa não tem diálogo, meu marido é problema, não tem diálogo lá em casa, não conversa comigo. E aí eu falo: é? Ele não fala com você? Não tem diálogo lá? Como é que faz? Assim não dá. Não tem como ter diálogo assim. Gente, se você quer ter diálogo, né, com o marido, com a esposa, vice-versa, um dos dois, a sua conversa tem que ser agradável, você tem que se importar com o que ele fala, você tem que parar para ouvir. É isso mesmo, meu? Nossa, mas você acha isso? Mas onde foi que você aprendeu isso? Mas como que você acha isso? Por quê? Entendeu? Deixa ele falar, ouve e tal. Mas na maioria das vezes não é assim que funciona. Entendeu? E nesse ponto aqui tem pontos que o erro é mais dos homens. Tem alguns pontos que o erro é mais das mulheres. Nesse ponto aqui eu acho que é as irmãs que falham mais nisso. A mulher fala demais, não presta atenção no marido, né? E o marido se aborrece, ele perde a paciência, ele perde o prazer de ficar falando. Ele vai ficar falando, nem ouve quando está falando. Tanto que não ouviu o que ele estava falando, que no meio da conversa com ele, antes dele terminar a fala, ela já entra com a outra conversa, já corta a conversa dele. Você conhece gente assim? Ou é você mesmo que é? Ou você conhece gente assim? Irmão, isso é comum demais. Isso é comum demais. É raro, não é comum. Eu não posso reclamar da minha esposa nesse ponto. Mas, às vezes, ela corta no meio. Ai, rapaz, o sangue desce lá, sobe, vai para cima. Eu falo: não, eu sou pastor, senhor. Tem misericórdia. É cortar a fala minha. Eu estou falando e corta no meio. Mas é raro acontecer isso. Mas às vezes acontece. Mas acontecer uma vez ou outra, irmão, faz parte. Eu acho que é natural do ser humano. Acho que faz parte. O problema é quando é sempre. Entendeu? Você nunca consegue concluir a frase sua porque sempre, antes de você terminar a sua frase, ela já entra. Fala. Não tem diálogo, não tem como conversar, né, com uma pessoa assim. E aí depois... Entendeu? Então o que acontece? As coisas não estão dando certo em casa, no casamento. Primeira coisa, irmão, avaliar no que eu estou errando. Porque a primeira coisa que o camarada faz, sabe o que é? É ver o defeito do outro. Primeira coisa é ver onde que eu estou errando. Né? Procurar melhorar a minha parte. Depois que eu conseguir melhorar a minha parte, ainda que eu não estou perfeito ainda tem uma... Se eu conseguir dar uma boa melhorada, dá para começar a cobrar do parceiro. Né? Você nem avaliou nada a sua parte para ver onde está o seu erro e já quer cobrar do parceiro. E já acha que é ele que está errado. Todos os problemas da sua casa, a culpa é dele. Ou dela. Assim não dá.
para ser feliz. Assim não dá para ter um casamento harmonioso. Os filhos estão vendo, e depois os filhos não crescem mal criado, entendeu? Mas aí os filhos já percebem que os pais também não se entendem, que é uma luta no relacionamento dos dois, né? Ainda que não tenha aquelas brigas feias de panela para lá, faca para cá, facão para cima, ainda que não tenha. Mas só de não ter um diálogo, o casal não viver, não ter muita harmonia ali, fica difícil educar os filhos, irmão. O filho cresce, ele não... Fica difícil. Entendeu? Se o casal tiver harmonia, e o casal se entende, e flui bem as conversas, e a relação, estou falando de perfeição, mas estou falando de, né, na sua grande maioria ali, ter um relacionamento bom, automaticamente o filho não dá muito trabalho na educação. O seu estilo de vida, o seu modo de viver, já vai educá-lo. Prestou atenção? Mas tem gente que vive mal, age mal, tem uma vida fora das regras e quer botar regras para os filhos. Engraçadinho isso, né? Por isso que a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho. O que é no caminho? No caminho. Ensina o teu filho o caminho. Se você ensinar o teu filho o caminho, você pode ficar aqui e dizer para ele, o caminho é lá. Né? Mas quando a Bíblia não diz para ensinar o caminho, ela diz para ensinar no. No é você tem que ir junto. Olha que coisa tremenda. Né? Tremendo isso, né?